E aí, pessoal, tudo bem? Mais um assunto de homem começando. E hoje nós vamos falar sobre ser prolixo. O que é uma pessoa prolixa? Prolixo é quando você fala alguma coisa e não consegue chegar direto ao ponto principal da conversa. Ser prolixo é quando você enrola, começa a colocar muitas palavras naquela sentença que você está falando e você acaba apresentando um discurso um pouco vazio e sem consistência da informação necessária. O que a palavra de Deus fala exatamente sobre uma pessoa prolixa? Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, fala assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Homens, não sejam prolixos. A palavra de Deus não fala exatamente com essa palavra prolixagem, mas ela fala sobre aquela pessoa que fala muito. E quando você fala muito, as chances de você cometer um erro é muito grande. Que seria o que? Falar demais, falar mais do que o necessário. Você falou tanto, não falou o que era preciso e ainda errou. Isso é um defeito que muitos homens e mulheres carregam no seu relacionamento, muitas vezes por uma questão de insegurança. Então, quer dizer, você tem medo de ser objetivo e ir direto ao ponto. Então, para você não falar aquilo que você está com inseguro, você começa a colocar palavras. Não, mas é que é assim, não, mas é assado, e começa a colocar coisas que não precisariam, quando na verdade, se você fosse objetivo, direto e reto, era muito mais fácil. Isso acontece com você porque você muitas vezes tem medo de se posicionar numa conversa, porque todo mundo está indo a favor de uma opinião e só você daria o contra. Porém, é importante você entender que muito provavelmente o seu contra pode ser o resultado final para uma coisa. E isso acontece numa tomada de decisão, por exemplo, no seu casamento com a sua esposa. Vocês estão conversando, ela aparece para você com uma ideia toda empolgada, você consegue visualizar aquilo lá na prática, percebe que não é uma boa ideia, porém você não tem coragem de chegar aí direto ao ponto e falar assim: olha, amor, isso aqui não vai dar certo por causa disso, 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 olha, a gente não tem o recurso necessário, a gente vai ter que investir em outra coisa, aquele caminho não é bom, a gente tem que fazer outro caminho. Mas em vez de você chegar direto ao assunto, você começa a titubear na conversa. Isso demonstra fraqueza, isso demonstra falta de posicionamento, isso mostra que você não está capacitado para resolver aquele problema. Porém, no seu interior, você sabe que a solução seria muito mais simples, mas na hora de você expressar aquilo, você não foi capaz de fazer porque você não teve coragem de se posicionar numa conversa. Homens, entenda que você é o homem da casa, você é o cabeça da sua família, você precisa se posicionar como tal. Ainda que a verdade seja difícil, a verdade é dura, a verdade é desconfortável, é necessário você falar o que precisa falar. Então, se o cerne da conversa é uma oposição sobre o assunto proposto, você vai ter que ser o oposto e vai ter que falar a verdade. Se tiver que dar o contra, vai dar o contra. Se for a favor, vai ser a favor. Mas se posicione, nada de prolixagem, nada de falar demais. A objetividade é o caminho mais curto para se chegar numa conversa. Existe um ditado popular que fala assim: não existe caminho mais prático do que uma linha reta. Para ligar dois pontos, o caminho mais prático é uma linha reta. Não é com curva, com zigue-zague. É uma linha reta. E a objetividade na sua conversa é essa linha reta. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus.